Nós vamos ler Filipenses, capítulo de número 3, do verso 12 ao 16. Filipenses, capítulo 3, verso 12 ao 16. Diz assim a palavra de Deus: Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos orar, pedindo a bênção e a direção de Deus. Pai amado, graças te damos, Senhor, por esta noite na tua casa, por esse tempo precioso, Senhor, de comunhão, de louvor, de adoração, e agora, Senhor, de exposição da tua palavra. Abre o nosso entendimento, Senhor. Fala ao nosso coração. Tu sabes, ó Deus, da necessidade de cada coração, daquilo que precisamos ouvir, Senhor. Não aquilo que queremos ouvir. Fala, Senhor, desperta-nos. Aproxima, ó Pai, cada alma aqui, ó Deus, de Ti, um pouco mais essa noite, para esse tempo precioso, Senhor, de comunhão, de edificação. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Tenha misericórdia do pregador, vaso de barro, Senhor, que seja usado tão somente para a Tua honra e para a Tua glória. Pois em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, esse texto de Paulo, ele está falando do progresso, tá, da nossa caminhada cristã. Todos nós estamos em processo. A gente tem que lembrar isso. A gente canta e a gente fala, venha como está. E eu gosto daquela frase muito bonita, antiga, que dizia assim, que Deus nos ama o bastante para nos aceitar como nós somos. Com certeza, Jesus morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores, não tínhamos feito nada. Ele já tinha escolhido você. Jesus morreu na cruz pensando em você. Você não fez nada para conquistar isso. Venha como está, Deus nos ama o bastante para nos aceitar como somos. Mas Deus não nos chama para permanecer como nós somos. Deus nos ama demais para permitir que continuemos os mesmos. Deus sempre vai apertar um pouquinho mais para sair algo de nós. Ele quer isso, Ele está trabalhando nisso. Toda a Bíblia, você vê, eu gosto de quando eu leio as cartas dos apóstolos, né? Sempre tem essa tônica, né? Antes cresçai na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer, evoluir, progredir. A nossa caminhada, nós somos chamados, gente, para isso, para avançar na vida cristã, para evoluir, para mudar, para melhorar. Não tem como, a vida cristã, se ela estagnou, se você aposentou, tem alguma coisa errada. A palavra de Deus nos diz que aquele que começou a boa obra em nós vai completá-la. Isso é uma promessa. A gente vem falando muito sobre isso, negócio de promessa. Tem coisa que não é promessa, a turma transforma. Isso é uma promessa. Aquele que começou, ele vai completar. Essa obra, gente, ela vai ser completa. Você consegue imaginar, agora eu vou falar para os casais aqui, o seu marido vai ser um homem perfeito. Você vai imaginar isso? E ele vai ser um homem perfeito. Você vê erro que você não aguenta mais, você fica estressado. Um dia ele vai ser um homem perfeito. Só que tem um detalhezinho. Não vai ser nessa vida.
Entendeu? Então você vai ter que aguentar ele até lá. E vice-versa. Para as mães, com os filhos. Um dia você vai ter um filho perfeito. Que você não vai precisar cobrar nada, você não vai precisar corrigir nada. Não precisa... Nós um dia seremos perfeitos, gente. Imagina, um dia vocês vão ter um pastor perfeito. Mas não vai ser nessa vida, entendeu? Até lá, temos uma vida inteira para aprender a conviver com as nossas limitações. Mas e pensar que aquele que começou a boa obra vai completar. Um dia nós vamos alcançar a perfeição, mas não vai ser nessa vida, com toda certeza não. Nós vamos ter que aprender a conviver com os nossos familiares, nossos cônjuges, nossos filhos, nossos pais, imperfeitos. Algumas falhas você fala assim, não é possível, não muda. Mas a ênfase é que ao longo da nossa caminhada, até onde for possível mudar, a gente vai ter que mudar. Muita coisa tem que mudar. Não vai alcançar a perfeição nessa vida, mas nós vamos caminhar para ela. Esse que é o ponto, é o alvo. É para onde nós temos que mirar. Paulo ele está falando de algo nessa linha. Ele vai, se você finalzinho que a gente lê, ele fala até da evolução doutrinária, de conhecimento. Às vezes a gente tem que ir devagar, cada um, ele diz lá no finalzinho, cada um ande de acordo com o que já alcançou. Nós estamos assim, imagina uma corrida, tá? Né, uma grande maratona, em que cada um está num ritmo diferente, num nível diferente, uns estão mais lá na frente, tem mais tempo de fé, de caminhada, alguns são bem lentos, a Bíblia diz que existem pessoas que estão tardias e nécias, né? Tardias em crer, demoram para aprender as coisas, para compreender, existe isso, a gente tem que ter paciência, é o processo, estamos no meio. Alguns aprendem rápido, alguns se convertem rapidamente, começam a evoluir, compreender as coisas, parece que cai uma escama dos olhos, eles evoluem de uma forma tremenda. Pessoas novas, às vezes você vê que vai, pessoas já são velhas de igreja, demora, está preso, ainda coisas do passado, parece que a vida não vai para frente. É um processo, mas todo mundo está nesse processo. Só que Paulo, ele começa no verso 2, dizendo uma coisa que é importantíssima aqui. Não que eu o tenha já recebido ou obtido a perfeição. Ele tinha consciência disso. Ele não alcançou. Mas ele prosseguia para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo. Esse aqui é o ponto mais interessante. Essa perfeição, tá? Deixa eu contar uma coisa para você. No céu, para entrar no céu tem que ser perfeito. E nenhum de nós é perfeito. Então, na verdade, Jesus, ele inaugurou esse caminho para a gente. Por isso que a Bíblia fala que ele é o autor e consumador. Ele foi na frente. Ele foi aquele filho perfeito que abriu essas portas para nós. A gente só é aceito diante de Deus, a gente só vai entrar no céu porque Jesus entrou no nosso lugar, ele nos representa, ele é o autor e consumador dessa fé. Nesse sentido, ele abriu um caminho, ele abriu uma trilha, essa aqui é a verdade. Fosse no meio de uma mata que você não sabe para onde ir, Jesus abriu a trilha. O que você tem que fazer? O que é a vida cristã? É o seguinte, ó, tem uma mata fechada aqui, a gente não sabe ter a mínima ideia para onde ir, está perdido. Se você não tiver um norte, uma direção, você vai morrer ali. Nós tivemos um caso agora de um menino que foi largado na mata. Vocês acompanharam a história do menino? Ficou quantos dias lá na mata? Saiu com uma menininha que ele estava afim da menininha, a menininha meteu o pé nele, ele ficou perdido lá na mata, acho que uns 4 dias, não foi não? Uns 3 dias. Vocês lembram dessa história? Foi há pouco tempo agora, não foi? O moleque ficou perdido na mata, rapaz. O menino largou ele lá, foi embora, e depois não sei quantos dias ele aparece vivo, né? Imagina você estar numa mata fechada, você não sabe para onde ir. A vida cristã é o seguinte, Jesus, ele abriu o caminho. Como é que a gente chama? Picada, né, que fala? Picada, Jesus abriu a picada, ele foi lá com o facão, abriu a picada. E já chegou lá, no destino. Por nós. É garantido que você vai entrar lá, você vai sair dessa mata. Só que você tem uma coisa, você tem que estar nessa trilha. Você não pode sair dessa trilha. E você tem que evoluir. Falar assim, ó, o caminho existe, Jesus abriu a mata, a trilha está aqui, beleza.
comamos e bebamos que amanhã morreremos. Não, meu irmão, você pega essa trilha e evolui. Então, a ideia de Paulo aqui é mais ou menos o seguinte: olha, eu não alcancei, eu não cheguei lá ainda. Mas Jesus, ele abriu a picada na mata, entendeu? Eu prossigo para conquistar aquilo que ele já conquistou por mim. Então, a vida cristã é seguir os passos de Jesus, é se tornar parecido com ele, é seguir a trilha de Jesus. Os cristãos foram chamados a primeira vez cristãos, porque olharam para ele, e naquela época não existia esse termo. Cristão foi uma coisa assim, foi uma coisa natural. Quando alguém se identificava politicamente, ideologicamente, religiosamente com alguém, por exemplo, você tinha os herodianos, por quê? Porque eles seguiam as ideias de Herodes. Você tinha naquela época grupos que se identificavam porque eram parecidos com o mestre, com uma linha de pensamento, com uma ideia. Começaram a conviver com os cristãos, começaram a perceber que vocês são muito parecidos com Cristo, hein? A Bíblia diz que pela a convivência na sociedade, as pessoas olharam, não foi declarou assim, eu sou cristão, gente, me chama de cristão agora, porque eu estou seguindo a Cristo, viu, gente? Não. Por conviver com aquelas pessoas, eles começaram a perceber assim, olha, vocês são muito cristãos, hein? Entendeu? É como se fosse hoje, eu vou usar o termo político, já que estamos em ano de eleição, imagina uma pessoa que defende tantas ideias de Bolsonaro, fala assim, é muito bolsonarista. Aí o outro defende muita ideia de Lula, você é muito petista, entendeu? Eles têm ideias totalmente diferentes, na maneira de crer, de pensar, de viver. Então naquela época eles começaram a conviver, e a Bíblia diz lá em Atos que pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Eles olharam para eles e falaram assim, você é muito parecido com Cristo. E foram chamados de cristãos. Então o que são cristãos? São pessoas parecidas com Jesus. Já alcançaram a perfeição de Jesus? Não. Jesus foi na frente, abriu a picada. A gente está seguindo o caminho. Mas ele diz assim, prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo. Então a ideia de Paulo é como se você tivesse uma corrida que é certeza que você vai chegar no final dessa corrida. Só que isso não deve trazer um comodismo para a gente, não deve desanimar a gente na corrida. Pelo contrário, ele fala, eu prossigo para conquistar. Na cabeça dele, na mente dele, ele fala assim, eu preciso conquistar isso. Ele lutava, a Bíblia diz que ele esmurrava o próprio corpo, ele vivia um conflito tremendo, o bem às vezes que ele não queria fazer, ele não conseguia, o mal que ele não queria, ele fazia, ele esmurrava o corpo para não se entregar, ele lutava, é a ideia de luta mesmo, porque a tendência nossa é desviar da trilha, é andar para trás, desanimar, desistir. Então ele falava assim, eu não alcancei, mas eu prossigo para conquistar. Então, você vai conquistar algo que já foi conquistado? Isso é necessário. Nesse caso é necessário. Eu sei que se a gente for pensar em questões práticas, falar assim, eu vou lutar tanto por uma coisa que já está garantida para mim? Para quê? Porque é o seguinte, se não tivesse sido conquistado para você, aí eu ia dizer para você, para quê? Você nunca vai chegar lá. Se a vida cristã não tivesse sido uma trilha aberta por Cristo, se essa perfeição já não tivesse sido conquistada por Cristo, eu ia dizer para você uma coisa, eu não estaria aqui pregando isso. É como se eu estivesse pregando para você fazer uma coisa que eu sei que você nunca vai alcançar, porque você não vai alcançar nessa vida. Mas é justamente porque Cristo já garantiu, e ele fala, me segue. Quem quiser vir após mim, né? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e bora, meu irmão. Então a vida cristã exige empenho, exige luta, exige um processo contínuo, prossigo para conquistar. É uma ideia de corrida, de conquista, de luta. Algo que se Cristo já não tivesse me garantido, eu não ia conseguir. Aí sim, eu teria todos os motivos do mundo para falar, pastor, perdendo meu tempo aqui, eu nunca vou chegar. Eu vou ficar lutando por uma coisa que eu nunca vou chegar? Então, de certa forma, você vai lutar na vida cristã para alcançar uma coisa que você não vai alcançar nessa vida. Mas você vai evoluir. Você vai. E quando você partir dessa vida, você vai conquistar a perfeição. Porque Cristo já conquistou ela por você. Então, ele diz, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas ele vai dar uma dica importante. Se você quer crescer, você quer evoluir na vida cristã, você quer ir para frente em todas as áreas da sua vida, irmãos, quanto a mim, verso 13,
Não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Aí é questão de prioridade. O tema do ano é buscar em primeiro lugar o reino do céu e justiça, demais coisas serão acrescentadas. Você vai ver que a vida cristã tem muito disso, é questão de prioridade. Uma coisa eu faço, isso aqui, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vocação é chamado. Você foi chamado para algo extraordinário. Deus tem algo glorioso para nós. O que Deus tem preparado para nós, ouvidos não ouviram, olhos não viram, não subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado. Deus chamou para algo extraordinário. E a nossa vida cristã é prosseguir para esse alvo, né, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Uma coroa imarcessível, diz a Bíblia, coisas maravilhosas que Deus tem preparado para nós. Mas para isso, ele fala, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que diante de mim estão. Gente, não tem nada que atrapalhe mais a nossa carreira cristã, não tem nada que te impeça mais de avançar do que esse primeiro ponto aqui. Não esquecer das coisas que para trás ficam. Eu tenho certeza que se você fizer uma análise da sua vida, muitos de nós, possivelmente, estamos presos a coisas do passado, que nos impedem de ir para frente, em qualquer área. A gente tem que aprender na caminhada cristã, virar página, fechar ciclo. Nós temos o novo de Deus para a nossa vida. A gente tem que aprender a esquecer das coisas que para trás ficam. Gente, todas as pessoas que têm dificuldade, que a vida não vai para frente em área nenhuma, você vai conversar com a pessoa não está no presente e nem no futuro, ela está presa no passado. Geralmente é alguma coisa que fizeram para ela, isso é a coisa mais comum que tem. Gente que está preso a alguma coisa, falou, fulano, pastor, olha, aconteceu lá, fulano, mas quanto tempo faz isso, meu irmão? Você não desligou disso ainda? Nada na nossa vida vai para frente, porque Paulo fala assim, para eu avançar, uma coisa eu tenho que fazer, com toda certeza. Existem muitas, mas essa é imprescindível. Eu tenho que me esquecer das coisas que para trás ficam. E a ideia, claramente, é de uma corrida, que você tem etapas. Não tem como você ir para a etapa seguinte sem deixar para trás algumas coisas. Nós estamos numa carreira cristã. Todas as áreas da nossa vida precisam ir para frente. Que área na sua vida que não evolui? Que não vai para frente? Coisas que te prendem. Que você tem que aprender a deixar para trás. Pode ser até que foram coisas boas. Aí a gente fica preso naquele saudosinho. Mas na minha época era tão bom. Mas eu vivi lá no passado, eu vivi coisas extraordinárias. Aí você não vai para frente, está preso no passado. Às vezes são coisas ruins. Mas fizeram comigo, falaram. Alguma coisa, uma mágoa, uma coisa mal resolvida. Relacionamentos não vão para frente. Geralmente você vai ver, você senta com a pessoa para conversar, não se desligou do passado ainda. Tudo na vida da gente. Uma coisa fácil, você tem que aprender a esquecer. Não é só deixar para trás, não, é esquecer. Tem coisa que a gente tem que apagar. Deus é maravilhoso, que Ele nos deu uma capacidade extraordinária, gente. O nosso cérebro, a forma que ele funciona, você tem memória para curto prazo, para longo prazo, e o nosso cérebro tem uma capacidade maravilhosa de apagar, de deletar coisas que não edificam. A gente é que vai lá e busca essas coisas, e fica remoendo. É por isso que a gente fala assim que a pessoa é ressentida. Você já pensou o significado dessa palavra? Ressentida. É um sentimento que fica repetindo. Uma pessoa ressentida é uma pessoa amargurada, uma pessoa que não vai para frente, é uma pessoa presa a coisas do passado, que não perdoou, que não se desvencilhou, que não virou a página. Não sei se são coisas boas. Pessoas boas que passaram a nossa vida, que foram importantes, que Deus usou durante um período da nossa história para nos empurrar para frente. Maravilhoso. A gente tem que se desligar, porque senão a gente não consegue viver.
É praticamente impossível viver. Quantas pessoas maravilhosas que você perdeu, que partiram dessa vida. Se você ficar preso a isso, você não vai para frente. A gente tem que aprender a ter esse processo de virar a página, agradecer a Deus as coisas boas que aconteceram, ressignificar as coisas ruins que aconteceram, mas a gente tem que deixar para trás e ir para frente. Olhar para o futuro e ver o que Deus tem para a gente, o que Deus preparou para a gente. Paulo deixa claro uma coisa, gente: se você não esquecer das coisas que para trás ficam, você não vai avançar para as que diante de ti estão. Então existem coisas diante de você. Eu não tenho dúvida que existem bênçãos de Deus, planos de Deus, propósitos grandiosos de Deus na sua vida, na frente de você, que você está com a sua vista embotada, escurecida pelo passado. Você não consegue nem ver o que Deus tem para você. Pessoas que lamentam, que reclamam, que nada está bom, reclamam de tudo que aconteceu, que foi, que veio, elas não estão olhando para frente. Elas estão olhando no retrovisor. Num carro você tem um para-brisa enorme, o retrovisor é só um pedacinho, para você ter uma referência. Você tem que dar uma olhadinha de vez em quando, mas não se prende aquilo. Ninguém vai para frente olhando para retrovisor. Retrovisor é ali, ó, para você ter um parâmetrozinho, entendeu? Do que passou, bola para frente. Você tem um para-brisa. Então pensa, pessoas que ficam focadas no passado, a visão dela está obtusa. Ela está olhando para aquele pedacinho da vida dela que já passou. Deus tem coisas maravilhosas na sua vida, na sua frente, avançando para as que diante de mim estão, na carreira cristã, mas isso, obviamente, também se aplica a todas as áreas da nossa vida. O passado, ele precisa ser, o que o passado produz? Ele tem que produzir gratidão. A gente não pode ser grato por uma coisa que não aconteceu ainda, a gente é grato porque já viveu alguma experiência. Passado tem que ser gratidão, gente. Passado tem que ser lição. Se foi coisa ruim, é lição. Aprendi. Beleza. Vira a página, bola para frente. Foi coisa boa, foi gente boa que Deus colocou na sua vida, que caminhou com você até hoje. Amém. Agradeça. Nada é para sempre aqui, meu irmão. Tudo está de passagem, até as pessoas. Até uva passa, né? Tudo passou. Passado chama passou. Passado. É porque passou. A gente tem que olhar para o passado com gratidão. Você tem que olhar, você tem que falar assim: tem alguma coisa no meu passado que não é gratidão? Então é lição. Das duas uma, meu irmão. E até isso é gratidão. Gratidão pela lição. Pronto. Então, para mim, gratidão é passado, é gratidão. Sou grato a Deus pelas coisas boas, pessoas boas que Deus colocou na minha caminhada, que me trouxeram até aqui. E sou grato a Deus pelas coisas ruins que surgiram na minha vida, porque eu aprendi muita coisa com elas, eu cresci, eu evoluí, eu aprendi. E eu espero que eu aprendi, porque senão eu vou repetir os mesmos erros lá no futuro de novo. Então, as coisas do passado, até os erros do passado, a gente tem que aprender com eles, gente, para não repetir. Olhar para frente, falar assim, ó, eu quero avançar, quero aprender. Tem alguma coisa atrapalhando o seu passado? Tem gente que vive do passado, de glórias do passado, das bênçãos do passado, né, das coisas ruins que aconteceram no passado, que fica prendendo a pessoa, remoendo, ressentindo. Você é uma pessoa, o que no passado está atrapalhando o seu futuro? Faz essa pergunta para você e Deus, converse com Deus. Tem gente que não consegue mais viver o futuro e ver as bênçãos de Deus, que estão, as coisas que diante de mim estão. Quantas coisas Deus está colocando diante de você, você não está sabendo detectar. Na nossa caminhada cristã, a gente tem que aprender a fazer isso. Ressignifique seu passado. Você olha para o passado, o que você sente? Amargura? Tristeza? Saudade, a gente pode sentir, mas uma saudade saudável. Uma saudade tem que ser uma coisa saudável. Agradecer, transforma em gratidão, agradeça a Deus pelas pessoas do meu passado. Os pais que partiram, pessoas queridas, entes queridos que partiram, amigos, familiares. Período bom, né? Tempo, de repente você experimentou uma fartura tão grande no passado que você não consegue encarar a realidade hoje. A vida muda, essas coisas podem mudar.
E Paulo diz que ele aprendeu a viver contente em toda qualquer situação, tanto a ter fartura como a passar necessidade. Deus pode te levar assim para um período na sua vida em que você não vai ter tanta fartura. A gente sempre escuta as pessoas falando do passado como se no passado as coisas fossem mais fáceis em alguns aspectos, né? Mas tudo faz parte, é um processo. Deus agora vai te levar para um outro caminho. Você vai evoluir áreas da sua vida, você vai desenvolver, você vai criar resiliência, capacidade de enfrentar adversidades. Na física existe uma lei chamada lei de Hooke, que quando um material ele passa por uma deformação e ele volta ao estado original, então existe um limite de deformação. A resiliência é essa capacidade de você passar por uma deformação e voltar ao seu estado original. É um termo da física que trouxeram para a ciência do comportamento, para as emoções. Nós temos que aprender a ser resilientes, porque a vida não é fácil. Você tem um limite, né? Lá na física tem um limite. Tem plásticos que você, ó, se eu pegar esse óculos assim, ó, vai que quebra aqui, né? Se eu der uma entortadinha assim, ele volta. Se eu for demais, o que acontece aqui? Ele fica branco aqui, ele estica de uma forma e não volta mais. Tem gente que não é resiliente. A vida deu uma envergadinha, pronto, travou ali, não vai mais para frente. A resiliência é essa capacidade. Eu admiro, converso com pessoas que eu aprendo muito. Pessoas antigas, pessoas experientes, que perderam entes queridos, passaram provação, perderam dinheiro, já foram muito ricos e hoje estão passando dificuldades e estão lá firmes, gente. Uma coisa faço, deixando para trás as coisas que ficam, avanço para que as diante de mim estão. Deus tem um propósito em tudo, gente. Olhe para o seu passado, seja grato a Ele. Mas olha para frente, porque Deus tem preparado alguma coisa para você. E a Bíblia, por várias vezes, fala para a gente tomar muito cuidado quando você olha para o passado. É para ter gratidão, lição, mas não fica olhando muito para trás, não. Se lembra daquela passagem em Lucas, quando nosso Senhor Jesus fala assim: ninguém que tendo posto a mão no arado, olhando para trás, olha para trás, fica olhando para trás, ele não é apto para o reino de Deus. Interessante, hein? Apto. Ele perde a aptidão. Ele desvia o foco. Deus não nos chama para olhar para trás, é sempre para olhar para frente. Quando ele fala para olhar para trás, olha as coisas que eu já fiz na sua vida. Quantas bênçãos, diz quantas são. É para gratidão, para agradecer. Terminou, volta para frente. Ninguém que tendo posto a mão no arado, olhou para trás, é apto para o reino de Deus. Deus estava tirando uma família de um lugar de destruição. E a Bíblia diz que a mulher olhou para trás. Quem que foi? A mulher de Ló. São passagens bíblicas fortes, gente. Dá a entender que não foi só olhar para trás. Provavelmente ela voltou, alguma coisa prendeu ela lá. Tem gente presa no passado, gente. A ideia de virar uma estátua, né? Estátua é algo que imóvel, não vai para frente. Tem pessoas que são verdadeiras estátuas de sal, presas no passado. Olhou para trás, travou, não vai para frente. Percebe como a Bíblia é cheia de figuras, de imagens, que a gente sempre faz para assim, olhe para frente, olhe para frente. Deus sempre tem algo novo. A gente tem que aprender a se desprender, gente. E saber que Deus tem algo. Mesmo que a gente pode, às vezes, não compreender no momento da experiência difícil que você está passando, aquela dificuldade, as coisas não estão acontecendo como você queria, mas sabe, olha para frente, Deus tem um propósito nesse negócio. Alguma coisa Deus vai fazer. É confiar, é entregar. Esses homens e mulheres do passado, gente, eles aprendiam a olhar para frente. A Bíblia chega a dizer assim que eles olhavam, seguiam o invisível. É sempre para frente. Deus tira eles do Egito, é para frente, gente. Vamos embora. A Bíblia sempre nos mostra isso. E a palavra de Deus nos fala lá em Hebreus,
desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu gosto de pensar assim, ó, desembaraçando do peso e do pecado. Porque tem coisa na nossa vida que não é necessariamente errado, não é pecado. Mas é um peso. Está atrapalhando na nossa carreira. Você tem que ter esse discernimento da vida. O que está atrapalhando a sua carreira? Você tem uma carreira para frente. A figura claramente é dos Jogos Olímpicos que já existiam naquela época. O corredor, ele tira todo o peso. Nenhum corredor coloca uma mochila nas costas. Existem coisas que são claramente erradas, condenadas na Bíblia. E a gente se desembaraça. A ideia de aquele fio tudo embaraçado, coisas que estão amarradas na nossa vida, a gente tem que desembaraçar, tirar. Duas coisas, o peso e o pecado. Que tenazmente nos assedia. O que lembra tenaz? O que lembra? Cola. Tem coisa que cola na nossa vida, não é fácil tirar. Às vezes são sentimentos, são emoções, são pensamentos, são coisas, são práticas, são hábitos, são coisas que atrapalham. E não é necessariamente errado. Peso. Se ele coloca essas duas categorias, ó, se desembaraça do peso e do pecado, que está colando a sua vida, está impedindo de você ir para frente. Claramente, gente. Desembaraçando, então, coisas que vão dar trabalho para você tirar, não vai ser fácil, não. Coisas que vão querer cola, volta de novo e volta de novo. Você vai ter que lutar contra isso para poder correr com perseverança. A ideia de perseverança é correr sem parar, gente. Para frente, para frente. A carreira que nos está proposta. E aí ele dá o exemplo máximo. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Ele foi o autor e consumador. Ele abriu o caminho e ele chegou lá, ele completou a carreira. Gente, você está indo para um caminho seguro, garantido, que alguém já percorreu, falou, ó, pode vir que é tranquilo, segue. Segue os passos de Cristo. Seja parecido com Ele. Uma coisa fácil, deixo para trás algumas coisas, avanço para as que diante de mim estão e prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus, que é o chamado de Deus em Cristo. Deus te chamou para algo extraordinário, maravilhoso. Deus tem bênçãos extraordinárias, tem coisas extraordinárias. E até no meio dos processos difíceis, das lutas dessa vida, em que você vai crescer, evoluir, amadurecer, se tornar resiliente, ser exemplo para outras pessoas, fortalecer outras pessoas, ser usado para abençoar outras vidas. Nada mais extraordinário do que você ser usado. A gente vem na igreja para ser bênção, para receber bênção. Mas você tem que vir na igreja para ser bênção. Quem é a coisa mais extraordinária do mundo? Em que área da sua vida você pode abençoar outras vidas, seus dons, seus talentos, que é o que nós estamos pregando, buscar em primeiro lugar, coloca Deus em primeiro lugar, se engaja, coloca a sua vida nas mãos de Deus, que Ele quer te usar. Não fique preso ao passado, vira essa página, apaga, perdoa quem tem que perdoar, esquece quem tem que esquecer, e olha para frente, avança para as coisas que diante de você estão. Tem vidas que estão presas no passado, andando em círculos, se não para trás, porque não estão virando a página. Tira do seu coração, perdoa. Se tem alguém para perdoar, se tem alguma coisa que você tem que esquecer. Essa palavra é muito forte, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, você tem que esquecer. Se você não esquecer, você vai voltar para lá. E não vai para frente. Você não vai prosseguir para o alvo, para aquilo que Deus te chamou. Ele conclui dizendo que cada um ande de acordo com o que já alcançou. Ou seja, nós temos processos, são processos individuais, gente. A carreira cristã, não tem como você passar uma régua e falar assim, ó, todo mundo tem que estar aqui, ó. Não, não vai. São processos individuais. Ele diz muito claramente, Deus trabalha individualmente com cada um, de acordo com suas características, suas limitações, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Olha, ele chega a dizer assim, olha, se alguém pensa de outro modo, Deus vai esclarecer. Ele está falando até de conhecimento. Isso é muito importante. Na caminhada cristã a gente tem que ter essa ideia. Pessoas pensam diferente de você. A gente tem uma dificuldade de conviver com gente que pensa diferente da gente, mas tem que entender que Deus vai esclarecer. Então por isso que a gente não fecha a porta para ninguém. A pessoa vem como está. Às vezes até ideologicamente a pessoa pode ter pensamentos que não bate.
Mas Deus vai levar ele para uma evolução. A gente tem que aprender a conviver com pessoas que pensam diferente da gente, porque Paulo fazia isso. Olha, nós que somos mais evoluídos, ele está querendo dizer aqui, ó, somos perfeitos, claro que dentro do contexto do texto, claramente que pessoas que avançaram um pouquinho mais, porque cada um está num nível. Se você já evoluiu nessa área, né, e se porventura alguém pensa de outro modo, Deus vai esclarecer. Andemos cada um de acordo com o que já alcançamos. Olha que coisa maravilhosa. Deus não cobra de nós da mesma forma que cobra do outro. Por quê? Porque cada um tem a sua característica, a sua individualidade, a sua peculiaridade. Deus trabalha individualmente. E nós estamos num processo de crescimento, de evolução individual. E a gente tem que aprender a conviver com o diferente. Com aquele que ainda está lá atrás, precisa aprender muitas coisas ainda, precisa se libertar de muitas coisas, mas venha como está, meu irmão, estamos todo mundo caminhando. Todo mundo vai chegar no mesmo lugar. Vai ter um dia que todos nós seremos iguais, perfeitos, mas até lá, você vai ter que ter muita paciência. Com a pessoa que você vive, com a pessoa que você casou, com seus familiares, que tem falhas, defeitos, pontos difíceis, pessoas que pensam diferente, pessoas têm uma mente obtusa, às vezes. A Bíblia fala de gente que é tardio em crer. A gente tem que ter paciência. Jesus tinha. Jesus. Você imagina Jesus? Jesus era perfeito, gente. Evoluído. Deus encarnado. Ele convivia com aquela gente lá. Com Pedro. Sabe, que não sabia nem o que estava falando. Chegava para ele, não, senhor, o senhor não vai não. O senhor não vai morrer na cruz de modo nenhum. Não vou deixar. Imagina Jesus. Se Jesus não fosse paciente com aquele povo, com as ideias que eles tinham, as coisas que eles falavam. Ele chegava, Jesus falava assim, ó, há muitas coisas que eu queria falar para vocês, mas vocês não podem compreender agora. Ele sabia até o tempo, ele não estava nem pronto para receber. E há coisas que a gente convive com pessoas e fala assim, ó, nós vamos ter que conviver um tempo com essa pessoa, do jeito que ele está, porque vai demorar. Vai ter um momento que ele vai estar preparado para ouvir aquilo. Tudo é um processo. E o processo é longo. É assim como ensinar uma criança a andar. Primeiro ela tem que ficar em pé. Depois ela vai ter que aprender a se equilibrar. Depois ela vai começar lentamente a andar. Se você não tiver paciência, ele já sai correndo. A vida cristã é assim, gente. Tudo é um processo. Então, desembarace de todo o peso. Coisas que não são necessariamente erradas, mas estão atrapalhando. E do pecado que tenazmente assedia. E corra com perseverança a carreira que está proposta, está diante de você, olhando para Jesus, que é o autor e consumador. Ele já foi na frente, abriu o caminho, é só seguir, gente. A gente tem algo que é certo. Paulo fala no início, e eu concluo dizendo, não que eu já tenha alcançado, gente, mas prossigo para alcançar aquilo que Cristo já alcançou por mim. Correr uma corrida que no final você vai ganhar, porque Jesus já prometeu para você. Você só fica na carreira, não desvia, nem para a direita, nem para a esquerda. Segue firme. Deixa para trás as coisas que ficam, olha para frente e bola para frente. Amém? Feche seus olhos. Fala com o seu passado agora. Olha para lá. O que você sente? Amargura, tristeza, saudade? Ressignifica isso. Coloca diante de Deus. Pede perdão, perdoa. Pede para Deus, Senhor, eu quero virar essa página, eu quero esquecer das coisas que para trás ficam. O seu cônjuge fez alguma coisa que te magoou. Se você não virar essa página, você não vai para frente, não. Alguém na sua família, você está preso a alguma coisa, te magoaram, fizeram, falaram. Larga disso, gente. Isso é amarra, isso é teia de aranha que te puxa para baixo. Perdoa, limpa o coração. Olha para frente e vamos para frente. Vamos orar. Senhor Deus, estamos aqui essa noite ressignificando o nosso passado, Senhor. Todos nós temos coisas lá atrás que nos tentam, nos prendem, que faz a gente olhar para trás e muitas vezes nos impede de olhar para frente, de seguir em frente. O que está pesando no nosso coração, Senhor? Nessa noite, em nome de Jesus, limpa o nosso coração, Senhor.
que nosso coração seja leve na presença do Senhor. Que a gente aprenda a virar a página e olhar para frente, aquilo que o Senhor tem para nós, ciclos que se fecham, etapas da nossa vida que se cumprem, Senhor. E precisamos aprender a viver cada novo caminho, novo projeto, nova etapa. Ajuda-nos, Senhor. Tira a amargura do nosso coração, traga paz, traga luz, direção. Que possamos uma coisa fazer, Senhor, como Paulo, deixar para trás as coisas que ficam e avançar, Senhor. Prosseguir para as que diante de nós estão. Na vida cristã, na família, no trabalho, em qualquer área da nossa vida, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.